Querido, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Esse final de semana eu estava em Blumenau, cheguei um pouquinho antes do culto. Tivemos uma maratona lá, era um retiro de liderança, juntamente com um retiro de jovens. Eu era o preletor e o The Tree era a banda que fazia o louvor. Então foi uma dupla boa ali, né? Fizemos todo mundo da casa, todo mundo se conhecia. E, queridos, foi tremendo. Sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite e hoje pela manhã. Tremendo ver o poder de Deus visitando aquele povo. As pessoas sendo libertas no final, abraçando, dizendo: pastor, que tremendo. Que palavra tremenda, que momento tremendo. Pessoas sendo reativadas no seu ministério. Pessoas sendo incendiadas por paixão pelo reino de Deus. E, queridos, é isso que Deus está fazendo. E ainda nós temos mais esse tempo e eu quero compartilhar com você um pensamento na palavra de Deus. Romanos no capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, diga, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, diga, todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então esse texto, Paulo tem um ensinamento. É uma teologia, o apóstolo Paulo, ele conseguiu, da parte de Deus, um favor, uma graça, um apostolado, onde ele tem uma revelação do ministério que há em Cristo Jesus. Como nenhum dos outros apóstolos, ele teve um entendimento desse mistério, que ele diz na carta de Efésios, que por muito tempo ficou oculto, ficou escondido. Deus o ocultou, Deus o escondeu. Mas aprove ao Senhor, nesses dias, revelar o que estava escondido, o que estava oculto, o que estava em trevas. E esse mistério, para Paulo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo e esse ressurreto. Esse é o grande mistério. Agora, ele está falando aqui, ele está trazendo um entendimento. E ele diz assim, no versículo 12, porque da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado, queridos, ele entrou no mundo por um homem. Você sabe qual homem é esse? Adão. Adão. E por causa de Adão, o pecado que ele cometeu, todo o mundo ficou debaixo desse pecado. Todo mundo sofreu as consequências. Todo mundo passou a se tornar pecador. O pecado, ele é uma força muito grandiosa. O pecado, ele tem um poder de impacto e de disseminação que não há nada comparado no mundo humano, no mundo natural como ele. Quando Adão pecou, juntamente com ele, com seu pecado, aquilo se alastrou e todos, homens, a Bíblia diz que todos pecaram junto com Adão. O pecado, eu estava pensando e lendo esse texto saltou aos meus olhos esses dias, meditando. Particularmente eu sou fã da carta de Romanos. Eu tenho que tomar cuidado, mas é um dos livros prediletos. Se eu não me cuidar, eu fico só lendo ele no Novo Testamento. E no Velho Testamento eu sou fã do livro de Deuteronômio. São dois livros que, não sei se você tem um livro preferido na Bíblia, mas esses dois para mim são os preferidos. Não quer dizer que eu não leio os outros, não quer dizer que os outros não sejam tremendos, mas aquele que você gosta. São livros que quando eu leio eles me inspiram a orar, eles me inspiram em fé, diferente dos outros. Então eu gosto muito de ler. E eu lendo esses dias essa carta, esse texto me saltou aos olhos. Porque esse texto ele está dizendo sobre a força que há no pecado. E o pecado, querido, para você entender melhor, eu não sei quantos aqui já tiveram a infelicidade de
serem acometidos por uma enchente, serem assolados por uma enchente. Quando você vai para Santa Catarina, o Catarina ele é mais acostumado com isso, infelizmente. Mas o que é uma enchente? A enchente é um rio de lama. É um rio de lama que vem com força, invadindo tudo que te pertence. E esse rio de lama, ele vai entrando e vai sujando o que é limpo, vai estragando o que é novo, vai destruindo o que existe. E ele passa, mancha, destrói, traz um mau cheiro, traz lixo. Um rio de lama vem, toma, e quando as águas se abaixam, quando a enchente vai embora, toda a marca de destruição, de sujeira, de odor, continua ali. Deixa a sua marca, deixa o seu estrago, deixa a sua destruição. O pecado é como uma enchente, um rio de lama numa enchente que invade você, que invade a tua propriedade, que invade a tua intimidade, que invade os teus pertences e mancha, destrói tudo. E a Bíblia diz que esse mal ele entrou por um homem chamado Adão. Agora, vamos entender esse processo como funciona. A Bíblia e o mundo espiritual e todo o criado por Deus, existe uma lei que rege o mundo. Essa lei é a lei da representatividade. Diga, representatividade. O que é a lei da representatividade? A lei da representatividade, ela diz que um representante, existe um que representa o todo. Nós vivemos debaixo dessa representatividade. Por exemplo, quando você elege um prefeito, o que você está elegendo? Um representante. Quando você elege um vereador, você está elegendo um representante. Ele te representa. A política, ela é fundamentada na lei da representatividade. Ele te representa. O marido, o nome do marido, ele faz toda uma representatividade na família toda. Toda a família recebe o nome do marido. O marido é um representante. Se você tem que entrar com uma causa na justiça, se você tem que trabalhar com alguma coisa judiciária, você precisa eleger um representante legal. Porque senão não funciona. Alguém que te representa. E o que aquele alguém faz, você faz. O que aquele alguém conquista, você conquista. O que o teu representante alcança, você alcança. O que o teu representante faz, você faz. Porque você está linkado a ele pela uma lei da representatividade. E o representante, ele é muito mais do que um nome, é muito mais do que uma figura, figura simplesmente fria, inanimada. Não, ele te representa de fato. E o que ele faz atinge você. O que ele realiza atinge você. O que ele conquista atinge você. Adão é um representante de toda a humanidade. Por isso, quando ele pecou, você pecou. Por isso que quando ele foi destituído da glória de Deus, quando ele foi expulso do paraíso, você também saiu da presença de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Quando que foi isso? Quando que eu fiz isso? Eu não fiz. O teu representante fez. Existe uma lei da representatividade. E nós precisamos entender isso, queridos. E nós precisamos abrir a nossa mente. Eu estava estudando esses dias sobre os avivamentos que já aconteceram na terra. Desde o primeiro avivamento após Jesus, que foi o avivamento em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ali começou um grande avivamento. E a história dos avivamentos, ela nos conta que todo avivamento, ele trouxe uma mudança. Ele provocou uma mudança. Por exemplo, lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, trouxe um grande mover do Espírito Santo sobre toda a terra, provocou uma mudança. Que mudança era? Eles saíram dos templos,
do ritual religioso e começaram a cultuar a Deus de casa em casa. O Espírito Santo deixou de morar dentro de uma casa, dentro de uma estrutura física e passou a habitar dentro de todos os homens. Mudou. Depois você avança um pouco na história dos avivamentos, vamos chegar nos avivamentos mais modernos. Por exemplo, no início do século XX, o grande avivamento da Rua Azusa. Aquele avivamento veio, impactou aquele povo naquela cidade, e a glória de Deus tomou eles e trouxe uma mudança. Porque antes do avivamento da Rua Azusa, os dons não eram evidentes. Não se falava em dons, não se falava em poder, não se falava em milagres. A igreja, com o tempo, ela levantou uma doutrina chamada a doutrina do cessacionismo. O que é a doutrina do cessacionismo? Significa que todos os dons, significa que todo o potencial de milagre morreu, se enterrou com o último dos apóstolos. E até então, até o dia que o Espírito Santo veio com um avivamento chamado o avivamento da Rua Azusa, até então os dons eram enterrados, não eram evidentes. Após isso, as pessoas começaram a crer nos dons. Os dons de línguas, os dons de profecia, os dons de cura, os dons de milagres, os dons de revelação, os dons de discernimento de espírito voltaram a ser ativos na igreja. E essa mudança, ela não foi só na Rua Azusa, mas ela tocou o mundo todo. Todo avivamento traz uma mudança. Depois nós vemos o avivamento, por exemplo, em meados do século XX, onde começou um avivamento mudando a liturgia dos cultos, que eles chamaram do avivamento pentecostal. E surge o avivamento pentecostal, onde as pessoas acreditaram que podiam pular nos cultos, podiam dançar nos cultos, podiam se expressar melhor nos cultos. Ao contrário daquela liturgia das igrejas chamadas conservadoras. Até então, queridos, ter uma bateria como essa dentro do culto, num culto como esse, era coisa do diabo. Os mais antiguinhos pegaram essa faísca aí, né? Quando eles inventaram de trazer o piano para dentro de uma igreja, os irmãos mais conservadores disseram, olha o diabo entrando na igreja. Porque eram instrumentos usados em bares de blues, era usado em casas de baile. E esse avivamento, ele começou a mudar a forma de cultuar, a forma de se expressar em adoração. E esse avivamento, ele não só mudou um lugar, não só mudou um grupinho, mas ele atingiu toda a igreja em todo o mundo. E nós estamos aqui hoje, século 21, vivendo um grande avivamento sobre a terra. E a pergunta é, o que esse avivamento está mudando? Que tipo de mudança esse avivamento vai trazer ou está trazendo? Tendo em vista que todos os avivamentos trouxeram uma mudança. Qual é a mudança desse avivamento? Eu fazendo essa pergunta, orando, tentando entender, o Espírito Santo me fez ver e me fez compreender. E ele começou a me levar a um pensamento dizendo o seguinte, no século 21, o avivamento que eu estou trazendo para a minha igreja é um avivamento que vai mudar a mente do meu povo. Amém? Uma mudança de mente. Diga assim, eu preciso mudar a minha mente. A mudança de mentalidade. Porque se eu não mudar a minha mente, eu não consigo entrar no reino, eu não consigo avançar e tomar posse de tudo que Deus tem para mim. E esse texto está dizendo que, como o pecado entrou por um homem, através da lei da representatividade, e o pecado levou todos a pecarem, todo mundo alcançou isso. Entendam isso, queridos. O pecado, por causa de um representante, ele é a causa de toda a violência que hoje tem no mundo. Ele é a causa de toda a promiscuidade que existe no mundo. É por causa do pecado. O pecado entrando no mundo e atingindo todos é a causa de toda a corrupção que há no mundo. É a causa de todo divórcio, de todo adultério, de todo abandono infantil. O pecado faz isso. O pecado é aquela enxurrada de lama que passou por todo o mundo e deixou suas marcas destruidoras.
Agora, entendo isso. Diga assim, eu preciso mudar a minha mente. O poder do pecado é forte. A força do pecado é destruidora. O pecado ele tem um potencial de atingir, de destruir, de desfigurar, de te separar da glória de Deus. Esse é o poder do pecado. E muitas pessoas, por falta de entendimento, por falta de revelação da palavra de Deus, tentam lidar com o problema do pecado, tentam vencer a força do pecado, agindo ao contrário, sendo bonzinho. Hoje eu não vou pecar, hein? Hoje eu vou ser bonzinho. Vou vencer o pecado. Esposa, anota aí, hein? De hoje em diante, eu vou ser bem romântico. Vou ser bem carinhoso com você, tá? Nós vamos vencer esse pecado aí. Vamos vencer esse casamento frio aí. O entendimento de que se eu mudar as minhas ações, se eu mudar as minhas atitudes, se eu mudar o meu comportamento, eu vou vencer o pecado. Ouçam. Nenhum ato de bondade teu, nenhuma atitude correta sua, vai anular o poder do pecado na sua vida. Já percebeu que nós queremos ser bonzinhos? Que nós queremos mostrar que o pecado não é tão forte assim? E é comum acontecer isso. Deixa eu dar um testemunho aí na igreja, pastor. Conta aí o que foi. Eu recebi o troco a mais no mercado. E eu fui lá para a caixa do mercado com essa minha cara de santo e disse: senhora, eu estou devolvendo o troco a mais, porque eu sou crente, tá bom? E querido, isso se torna testemunho na igreja até. E a igreja dá glória a Deus. Estamos vencendo o pecado. Não é assim que vence o pecado. Nenhum ato, ouçam, olhem para mim. Nenhum ato de bondade, nenhuma atitude correta, nenhuma postura de caráter elimina a força do pecado sobre você e sobre toda a terra. É por outro caminho que você vence o pecado. Tem muita gente cansada. Você já percebeu que tem gente cansada? O mundo está cansado, querido. É comum, antigamente você encontrava pessoas de 60, 70 anos, elas dizendo: eu estou cansado. Você fala: também, né, meu filho? Estava na hora de se cansar. Mas agora você encontra pessoas com 30, 40 anos dizendo: eu estou cansado. Ué, o que está acontecendo? As pessoas estão cansadas, sabe por quê? Porque elas estão querendo vencer. Elas estão querendo ter superações. Elas estão querendo vencer os limites pela força do seu braço. Estão querendo vencer a força do pecado. Elas estão querendo vencer o poder da maldição. Querendo acertar, querendo fazer correto. Querendo driblar o mal. Olha o que o texto diz. Ele diz assim: pois antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo. Ele está dizendo, antes de Moisés nem andava na terra ainda. As leis nem estavam sendo preparadas ainda. E a Bíblia diz que o pecado já estava lá. Então quer dizer que pecado não é quebra de leis. Pecado não é quebra de conduta. Pecado não é erro doutrinário, não é erro de caráter. Querido, ouçam, pecado não é o que você faz de errado. Mas pecado é algo que está intrínseco na tua natureza, na tua identidade. Porque o teu representante legal pecou. E por causa da atitude de um representante, você também é pecador. E por causa do pecado, você está debaixo de destruição, debaixo de condenação, debaixo de juízo. Olha capítulo 3 de Romanos. Olha o que o texto diz. Um texto pesado. Um texto que muita gente tenta pular. Capítulo 3, no versículo 10. Como está escrito: não há nenhum justo. Mas não está dizendo de mim esse texto aqui, pastor.
Ele diz o seguinte: não há nenhum sequer. Nenhum, queridos. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ninguém. Sabe quem é esse ninguém? Somos nós. Sabe quem é esse nenhum? Somos nós. Ninguém. Porque todos pecaram por causa da lei da representatividade. Volta para o capítulo 5. Ele diz assim: antes da lei o pecado já estava no mundo. Agora, por que antes não se falava tanto em pecado? Porque o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, por exemplo, nós costumamos olhar para o Velho Testamento, principalmente nos dias de Abraão, e não conseguimos ver pecado, mas Abraão era um pecador. Abraão, queridos, a Bíblia diz que Abraão era mentiroso. Ele mentiu 2 vezes para salvar a pele. Ele olha para sua esposa, Sara. Sara devia ser uma coroa bem enxuta, porque tinha 65, quase 70 anos. E Abraão diz: se você disser que é minha esposa, eu pego você lá em casa, hein? Porque todo mundo estava, gatinha. Uma vez foi com Faraó, o rei do Egito, e outra vez foi com Abimeleque. E as 2 vezes ele mentiu. Mas naquela época podia mentir. Queridos. Aí nós temos que aceitar a ideia da intervenção papal, que diz o que é pecado e o que não é. Pecado é pecado desde Adão. E o que dizer do caso que ele teve com a secretária? A mulher que trabalhava na casa dele? Ele teve um caso e ela engravidou e teve um filho. Então o teu amigão, Abraão, também estava debaixo, porque ele era descendente. Ele tinha um representante legal chamado Adão. Então antes não se falava porque não tinha lei. E quando não há lei, o pecado não é levado em consideração. Todavia, no versículo 14 diz: todavia, a morte reinou. A morte estava lá. O estrago estava feito. A destruição estava lá. A destruição está aqui, estava lá. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante ao de Adão. Por exemplo, você pode dizer: eu nem sabia se era maçã mesmo. Eu nem estava lá. Querido, quando nós chegar no céu, nós pegamos Adão, tá bom? Vem aqui, rapazinho. Vamos resolver essa pendenga aí. Lei da representatividade. Abrindo parênteses, ok? Querido, cuidado. Quando você elege um político, você está elegendo um representante. E se esse político, você elegeu ele irresponsavelmente, ou porque ele é um parente, ou porque você devia um favor para ele, esse cara está te representando. E se ele é corrupto, você sofre a corrupção. Você sofre, porque ele é um representante. E nós, igreja, precisamos avançar nisso. Porque nós somos meio ingênuos nessa área. O fulano é eleito prefeito. E aí ele vem nas nossas igrejas. E nós ficamos todos felizes. O prefeito veio na nossa igreja, que legal. Oramos com ele. Mas um dia eu comecei a monitorar um prefeito, um político. Eu percebi que eles vinham e saíam rapidinho. Falei: mas onde que vai esses caras? Por que não fica até o final do culto? Será que a televisão é tão importante assim? Eu comecei a perceber que ele vinha na tua igreja, vinha numa igreja, e depois ele tinha um compromisso de ir numa outra igreja. Então ele ia na Quadrangular, ele ia na Assembleia de Deus, ele ia na Deus é Amor. Então ele tinha que fazer toda a via sacra naquele dia. Agora, legal, tudo bem, mas sabe qual que é a outra questão? Ele também ia no
centro do pai João. Ele também ia na casa ocultista do tal. E nós ficamos todos felizes, porque ele veio na igreja. Ele é um representante. E nós precisamos entender disso. A lei da representatividade. Porque o teu representante, Adão pecou, você pecou. Adão morreu, você passou a morrer. Adão pegou doença, você passou a ficar doente. Adão teve crise financeira, você passou a ter. A Bíblia diz que Deus falou para Adão, de agora em diante, Adão, é tudo pelo suor. Por isso que você sofre tanto, por isso que você tem que trabalhar tanto, por isso que você tem que se desgastar, se estressar. Porque Adão teve uma punição dizendo, agora é pelo suor, rapaz. Aí você encontra as pessoas cansadas. As pessoas desanimadas. Por causa do pecado. Veja o versículo 15. Então vamos entender. O pecado é mau, ok? Vocês estão entendendo a força do pecado, queridos? Vocês estão entendendo a lei da representatividade? É assim. A Bíblia, o reino de Deus funciona assim. O pecado é destruidor, é avassalador. A força dele é impressionante. Mas o versículo 15 diz o seguinte, eu tenho uma boa notícia para você. Entretanto, não há comparação. Entretanto, não há comparação entre a dádiva, entre a graça, entre o favor e a transgressão. Não tem comparação. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Aleluia! Entendam isso, queridos. Ouçam, isso é revelação. E a nossa mente precisa passar por um processo de transformação. O apóstolo Paulo diz, não se deixe se conformar. Não se deixe bitolar, mas deixe-se ser transformado pela renovação da sua mente. Romanos capítulo 12, muitos crentes sabem de cor esse versículo. Não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Ok? Esse texto para aí ou não? Você que conhece o texto, ele vai até onde? Para que experimenteis. O que é para experimentar? Vamos lá. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levanta a mão, diga assim, eu quero! Aê, tamo junto. Tudo corintiano, é nós. Tô brincando, calma. Acabei me perdendo aqui agora. A transformação da mente, ela é uma condição para você experimentar tudo que Deus tem para você. A mudança na tua mente é um meio, é um veículo que te leva a você desfrutar de tudo que Deus tem para você. A vontade perfeita, agradável de Deus para a tua vida. E quando o texto diz, o pecado foi destruidor. O pecado foi avassalador. Entretanto, não se compara a graça e o favor de Deus com a transgressão. Diga, representatividade. Quando eu sou representado por Adão, quando Adão é o meu representante legal, a representação de Adão me trouxe morte, condenação, tristeza, doença, crise financeira, distanciamento de Deus, desânimo. Porque ele passou por isso. Agora, tudo isso é mal, mas a Bíblia diz, não tem comparação. Se o pecado ruim, se o pecado é destruidor, o que diremos, pois, do amor de Deus por você? E agora eu mudo o meu representante. Agora eu tenho um novo representante. A Bíblia diz que o primeiro Adão trouxe morte, o último Adão trouxe vida.
Eu preciso mudar a minha representação. Adão não me representa mais. Quem me representa agora é Cristo. E em Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Se Ele vive, eu vivo. Em Cristo, se Cristo teve o favor de Deus, eu tenho o favor de Deus. Se Cristo venceu o pecado, eu venci o pecado. Se Cristo venceu a maldição, eu venci a maldição. Se Cristo venceu a miséria, eu venci a miséria. Se Cristo venceu a enfermidade, eu venço a enfermidade. Porque eu estou nele, e nele eu sou edificado, e eu estou arraigado, e eu sou edificado. Aleluia! Eu tenho um novo representante. Vocês estão aí? Ele diz, não há comparação. Agora, por que é necessária a mudança da mente? Porque nós temos uma facilidade em crer no poder do pecado. Nós temos uma tendência natural de valorizar a força do pecado. E dizer, ó, fulano, hein? Fulano está nadando no rio do pecado. Falei para ele, se ele tivesse convertido, se tivesse vindo para a igreja, não estava passando por tudo isso. E nós conhecemos o poder do pecado, nós até enaltecemos o poder do pecado, mas a Bíblia diz que não tem comparação o poder de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos começar a olhar, queridos, para o poder do amor, por poder representado em Cristo Jesus, e começar a me apoderar desse poder. Nós nos rendemos muito facilmente ao poder do pecado. Nós aceitamos com muita facilidade a doença. Nós aceitamos com muita facilidade a força financeira. Nós aceitamos com muita facilidade a perturbação, a tribulação. Nós aceitamos com muita facilidade a desgraça. E existe uma condição na nossa mente, existe uma formatação na nossa mente, que nós dizemos, esse mundo é um mundo de dores. Esse mundo é um mundo de pecado. Esse mundo é um mundo para a gente sofrer mesmo. Já percebeu que nós nos contentamos e nos rendemos à força do pecado? Dá um pulinho na sua Bíblia, se você puder, em 1 João, no capítulo 4. 1 João no capítulo 4, versículo 17. Vocês estão aí, igreja? Quem está entendendo, diga aleluia. Oh, glória. Olha só, capítulo 4 de 1 João, versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança. Para que, na hora do julgamento, na hora da condenação, nós tenhamos uma confiança. Porque neste mundo, diga neste mundo. Diga bem alto, neste mundo. Neste mundo somos como Ele. Porque Ele somos também nós neste mundo. O que o texto está dizendo? Que é no mundo vindouro? Que é quando eu chegar no céu? Que é quando eu morrer? Ele está dizendo que é onde? Neste mundo eu sou como Ele é. Essa é a lei da representatividade, querido. Jesus é vitorioso, então eu sou vitorioso. Jesus venceu os demônios, então eu venço os demônios. E contra essas coisas não há lei. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Porque todas as vezes que eu reconhecer que Jesus é o meu representante, e que eu estou nele, que Ele sou eu e eu sou Ele, tudo que Ele conquistou é meu. Tudo que Ele conquistou, eu conquisto. Por que eu não conquisto, pastor? Por que eu não tenho? Porque a minha mente não está sendo transformada. Por isso nós precisamos de um avivamento. Querido, o avivamento desse século não é um avivamento que vai acontecer no coração, nas emoções, certo? Nos pulos, nas orações fervorosas. O avivamento desse século nos promete uma transformação na tua mente. E você vai começar a olhar para Jesus não somente como um homem legal. Você vai começar a olhar para Jesus não como somente um homem bondoso. Você vai olhar para Jesus não somente como um homem que deu exemplo de amor aos pobres. Mas você vai olhar para Jesus e vai dizer, você é o meu Messias. Você é o meu rei. Você é o meu representante legal. Se você está na presença de Deus, eu estou. Se você reina, eu reino. Se você vence, eu venço. Aleluia! Aleluia! Diga assim, eu preciso mudar a minha mente. Aleluia!
eu olho para Jesus e eu entendo quem Ele é, eu passo a ser como Ele. Se o pecado, querido, nenhum ato de bondade, nenhum ato justo, nenhum ato correto vai anular a força do pecado na sua vida, na minha vida. Não importa o quão bonzinho você foi ontem, Jorge, você continua sendo um pecador. Você continua debaixo do estrago do pecado. Agora, se eu creio que o pecado é tão forte, está tão arraigado em mim, por que eu não consigo crer que a salvação e que a restauração também faz parte da minha vida? Assim como o pecado não é anulado por um conserto ou uma atitude correta que eu faço, assim também a salvação e a justificação não é anulada por um erro que eu cometo. Você entendeu? Vou repetir. Assim como o pecado não é anulado por um ato bondoso que eu cometo, a minha salvação não é anulada por um erro que eu venha a cometer. Aleluia! Tem que mudar a mente, queridos. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando eu olhar para Ele e eu ver que Ele é, e eu também sou, o que Ele faz, eu faço. Querido, acabou o cansaço. Acabou. Acabou a maldição. Acabou. Ou você vê um Jesus amaldiçoado. Um Jesus depressivo. Lá na terra era legal. Aqui no céu, os anjinhos voando. Não consigo ver assim. Você consegue ver um Jesus cheio de tumor? O Jesus crucificado, ouçam isso. Quando você olha para Jesus na cruz, ensanguentado, ferido, aquele Jesus é o teu representante no pecado. Ele foi você. Agora, quando você tira ele da cruz e olha para ele para o céu, assentado à destra do Deus Pai, agora aquele Jesus é você sentado lá. Na cruz, ele é você. No céu, você é ele. Aleluia, você entende isso? Fica claro isso? Aleluia, muda tudo, queridos. Pedro, o Pedrão. Pedrão era aquele cara, igual eu e você. Vou fazer certinho. Jesus, de agora em diante vai dar certo. Vou orar, não vou te negar, vou ter fé. Jesus, para com isso, Pedro. Você vai me negar 3 vezes, cara. E sabe o que é legal? Não tem problema, eu vou continuar te amando. E um dia Pedro estava junto com os discípulos no barquinho. E eles estavam na metade do lago da Galileia para atravessar do outro lado. E a Bíblia nos conta que eles estavam remando e o vento era contrário. E eles não conseguiam sair do lugar. Remando, 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 remando. Eles estavam aplicando todas as leis da navegação que eles conheciam. Eles estavam aplicando todas as leis da educação física que eles conheciam. Todo o esforço humano estava ali e tentava e o barquinho não saía do lugar. De repente, alguém vê, o que é aquilo lá, gente? O que é? Alguém flutuando sobre as águas. Eu não sei o que você diria, mas eles falaram, é um fantasma, eu acho que eu diria a mesma coisa. Andando sobre as águas. Quem é? Sou eu, Jesus. Não é não. Sou. Pedro, se é, deixa eu ir com você. Se você é Jesus, não deixa que eu vou até você. Você conhece a história, só estou enfeitando um pouquinho aqui. E Jesus disse, então vem, Pedro. E a Bíblia diz, e a Bíblia nos conta, que Pedro olhou para Jesus. Fitou os olhos em Jesus. E quando ele olhou para Jesus, ele não estava olhando para um homem, ele não estava olhando para uma pessoa legal, mas estava olhando para o seu representante. E se ele anda sobre as águas, eu também ando sobre as águas. Porque o que ele é, eu sou. O que ele faz, eu faço. O que ele tem, eu tenho. Aonde ele vai, eu vou. Amém? E a Bíblia diz que Pedro olhou
fixamente para Jesus. Fitou seus olhos em Jesus. E ele no barquinho. Tira o pé do barquinho. E olhando para Jesus. Se Jesus estava pisando sobre as águas, eu também piso sobre as águas, porque ele sou eu. E a Bíblia diz que Pedro, continuando olhando para Jesus, firmemente para Jesus, ele deu mais um passo. E de repente, queridos, Satanás, demônios, chegam na orelha de Pedro, nos ouvidos de Pedro, e começa a dizer: Pedro, você está maluco, é? Sai, não me atrapalhe. Estou olhando para Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Pedro, você está maluco? Essas coisas não se fazem. Pedro, só para te lembrar, nenhum ser humano anda sobre as águas, Pedro. O que você quer ser? Um super-homem? Você quer ser um extra? O que você quer, Pedro? E Pedro olhando para Jesus. Você percebe que a batalha é aqui, queridos? A batalha é aqui. E Pedro olhando para Jesus, Satanás insistindo. Pedro, bobão, aventureiro, pentecostal, ignorante. Ei, você está quebrando 2 leis aí, Pedrão. Pelo menos 2 leis. E Pedro olhando para Jesus. A primeira lei, Pedro, você está quebrando a lei da gravidade. A lei diz que ninguém que pisa na água fica sobre ela. Pelo contrário, a água te engole. O que você acha que você está fazendo? E sabe qual é a segunda lei, Pedro? A lei da responsabilidade. Que responsabilidade é essa, rapaz? Se você morrer afogado aqui, quem vai cuidar da viúva? E os teus filhos? Que vão ser dos seus filhos? Você está brincando, é? Você acha que Deus é assim? Você acha que fé é assim? Você acha que a Bíblia é uma brincadeirinha? Para você se expor assim? Para você se aventurar assim? Acorda, Pedro. Isso não é para você. Você não é digno de fazer essas coisas. Você não merece esse grau. Você não merece esse poder sobrenatural na tua vida. Desista, Pedro. Volte pro teu mundinho. Pisa no chão, cara. E a Bíblia diz que aquilo atingiu Pedro. E de repente, ele diz: é verdade. Acho que não é para mim essas coisas. Eu sou pecador. Eu sou um miserável, cheio de falhas. O que eu estou me achando aqui? O que eu estou pensando aqui? E quando a mente de Pedro se confundiu, a Bíblia diz que ele olhou e viu o tamanho das ondas. E sentiu o vento batendo no seu rosto. E imediatamente ele afundou. Porque ele esqueceu que não era ele. Que não está na força dele. Não está na capacidade dele. Não está nas condições dele. Mas está no seu representante. Querido, todas as vezes que você chegar diante da vida, diante dos desafios, diante de Deus, diante de demônios, querido, saia da frente. Não é você, essa batalha não é tua. Essa conversa não é tua. Traga o teu representante e põe na frente. E diga para eles: converse com Jesus. Aleluia. Quando você estiver diante de uma situação financeira, não chame essa briga para você, chame para Jesus. Porque se Jesus tem, você tem. Se Jesus é rico, você é rico. Essas coisas não têm lei, queridos. O problema é que nós queremos processar pela lei da bondade, pela lei do caráter, da conduta moral e dos bons costumes. Nós queremos jogar nesse jogo, nós queremos entrar nessa batalha usando essas leis, e essas leis não funcionam. Porque a lei do pecado e da morte foi sucumbida pela lei do Espírito e da vida. Mudou! E o meu representante, ele funciona mais ou menos assim. Tem uma multidão, eu tenho 2 peixes. E tenho 5 pães.
comam todos. Hã? Comam todos. E depois o resto vocês guardam aí. Põe nos cestos aí. Porque eu tenho, todos têm. Amém, queridos? Meu Deus, tem a conta para pagar. Os impostos estão lá batendo, o cobrador de impostos está batendo na porta. Tem que pagar as contas. Jesus tem dinheiro. Hã? Pedro, faz o seguinte, vai pescar. E quando você pescar o peixinho, toma cuidado para não jogar ele fora. Antes de jogar ele fora, olhe dentro da boca dele. Que lá tem um dinheiro. Pague a minha dívida e pague a tua também. Essas coisas não têm lei, queridos. Jesus, Ele tirou todo o cansaço de mim e de você. Jesus, Ele tirou todo o suor de mim e de você. Jesus tirou todo o esforço que eu poderia fazer. Ele comprou a briga no meu lugar. Se o pecado me desfigurou, Jesus mudou minha história. Querido, é uma decisão que eu e você temos que tomar. E eu vou encerrar com isso. A quem você escolhe por teu representante legal? Se você quer que Adão seja o teu representante legal, você então fica das condições do Adão. Pecador, longe da presença de Deus, isolado, castigado, amaldiçoado, opresso. Agora, se você escolhe o outro, se você escolhe Jesus, então ele está na glória, pertinho do Pai, reina soberanamente, todos os inimigos estão debaixo dos seus pés, nada pode abalá-lo, nada pode mudá-lo, nada pode feri-lo, nada pode atingi-lo. Ele é o teu representante legal. Escolha hoje quem vai ser o teu representante. Querido, deixa Adão morrer, abandone Adão. Porque ele trouxe pecado. Ele trouxe a morte. Mas não tem comparação com o que Adão fez relacionado ao que Jesus faz por você. Amém, queridos? Amém? Diz assim o texto, versículo 16. Não se pode comparar. Romanos capítulo 5, versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha só o versículo 17, receba essa palavra no teu espírito. Se por meio dele, se pela transgressão de um só a morte reinou, o império da morte reinou, a morte exerceu um domínio, a morte exerceu um governo, e querido, a morte é muito mais do que morte física, mas a morte é em todas as áreas, a morte no teu relacionamento com Deus, a morte na tua vida financeira, a morte da tua saúde, a morte dos teus relacionamentos, a morte, ela reinou. Por causa da transgressão de um homem, reinou a morte por meio dele, mas, muito mais, diga muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a justiça reinarão em vida. Reinarão quando? Depois que morrer? Reinarão quando? Em vida. Em vida. Esse ano é o ano da dupla porção. A porção do rei e do sacerdote. Que nós estamos debaixo da unção que Deus está derramando sobre o governo. Querido, Jesus é o teu rei e Jesus é o teu sacerdote. Como sacerdote, ele foi aceito por Deus, ele não foi rejeitado. E como rei, ele se senta no trono e governa soberanamente. Se ele é um sacerdote aceito por Deus, e se ele é um rei que governa, eu também sou. Por isso que a Bíblia diz que ele nos fez uma nação de reis e de sacerdotes. Porque ele é isso. Se ele é, você também é. Põe a mão na tua cabeça e diz: eu preciso mudar a minha mente. Querido, eu e você precisamos de um avivamento. Porque não é para você se cansar. Não é para você se cansar. Você conhece o texto de Deuteronômio 28? Quantos conhecem Deuteronômio 28? Não precisa pôr no telão.
você vai lembrar esse texto. Presta atenção. Olha o que o texto diz. Olha aqui para mim, não se distraia. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. Se vocês obedecerem ao Senhor, todas as bênçãos alcançarão vocês e os acompanharão. Quantos obedecem ao Senhor? 30% obedece. Se você não obedece, essas bênçãos não estão para você. Se você não obedece, essas bênçãos não virão sobre você. A condição para as bênçãos chegar é obediência. Se você não obedece, você se encaixa no outro texto, que diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Se você obedece, as bênçãos alcançarão você. Se você desobedece, a maldição virá sobre você e não tem como fugir. Sabe qual que é a tristeza de tudo isso, querido? Nós não obedecemos. Não somos obedientes. O nosso representante não obedeceu. Adão não obedeceu. Mas Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Sabe que bênçãos são essas? Sabe a que bênçãos Paulo está se referindo? Deuteronômio 28. Paulo era um exímio estudioso da Bíblia, um mestre, um fariseu dos fariseus. Estudou aos pés, foi educado aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. Paulo estava falando que todas essas bênçãos aqui de Deuteronômio 28 foram nos dadas em Cristo Jesus. Sabe por quê? Você não obedece, mas Jesus obedeceu. E se ele obedeceu, querido, tome posse que é teu. Porque se ele obedece, você obedece. Se ele alcançou, você alcança. Se ele tem, você tem. Amém, queridos?